Espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, eu voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, eu voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Graças a Deus, a senhora vai ter que arriscar no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos se pôr em pé para nós fazer uma oração e para nós receber o nosso irmão. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixei cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o nosso irmão. Um palmo. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor diz glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz aleluias. É o terceiro dia dessa campanha, meus queridos irmãos, aqui na igreja pentecostal do Jardim Linense. Quem crê que vai sair com a vitória na mão diz glória a Deus. É somente homens e mulheres de fé que vieram buscar das mãos do Senhor uma resposta. Quem crê, bate palma e exalta o nome do Rei, porque Ele está aqui para nos dar vitória. Fecha teus olhos, deixa Deus falar contigo. Ele tem algo hoje para entregar nas tuas mãos. Quem viu você hoje não viu o que você passou lá atrás. As pessoas te olham hoje, mas não sabem a tua história. Escute a letra dessa música.
tua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, sua história tiveram seus momentos ruins. Quem defraudiria Davi pelo adultério que cometeu? Você só se lembra do amor que ele fez. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. Mas é mesmo assim, no deserto a sua história, mas o Senhor, Ele muda a tua história. Oh, Dalamasi de Canamás, o Senhor está contigo, meu irmão, mudando a tua história hoje. É hoje que Ele te dá vitória. Olha aí o que Ele tem para você. Mas Deus está me escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu, Ele gosta de você. O momento pode até parecer na memória, mas esse Deus que decretou sua vitória. Olha o que Deus tem para você. A tua vitória hoje Deus tem projetado. É nesse momento. Olha o que o Senhor prometeu na tua vida. Ele estava com você no momento difícil, na lágrima. Olha só, quando o assassinato derrubou, mas ele não se lembra quando o inimigo aqui caiu. Quem aplaudiria Moisés quando o inimigo assassinou? Mas ele não espera que seu momento ruim, mas é mesmo assim. É o momento da história, mas Ele não espera ser momentos difíceis. Mas Deus tem um poder, a página da história, e virar e Ele viu para você partir. Oh, maravilhas! Você chorando, olha aí que Deus tem para você, meu irmão, e derrotado, mas Ele estava escrevendo, você chorando.
ó Pai, Papai de misericórdia, ó Senhor Jesus de Nazaré, venha repreender, ó Pai, todo o impedimento, meu Deus, venha desfazer todo o impedimento na vida dos teus filhos. Ó meu Deus, começamos essa oração nesse terceiro dia de campanha, suplicando, meu Pai, a tua bênção, suplicando, Senhor, a misericórdia. Meu Deus, pedimos na tua presença a humilhação, meu Deus, descemos na tua presença a humilhação na tua casa. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas iniquidades, perdoa, Senhor Jesus, as nossas transgressões, meu Deus de misericórdia. É nesse momento de oração, é nesse momento de clamor, meu Deus, que quantas famílias que saíram da tua casa, saíram do teu lar, meu Deus, nesse terceiro dia de campanha, a quebra da bruxaria, a quebra da magia negra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é a oração em favor dos lares, em favor da família, em favor da casa, em favor das crianças. Meu Jesus querido, meu Jesus amado, vai visitando agora, Senhor, cada mamãe, cada vovó, cada titio, a cada jovem, meu Deus, vai visitando nesse lar, vai visitando nessa casa, meu Pai de misericórdia, vai destruindo, meu Deus, todas as cadeias do inferno, todos os tronos de Satanás, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. E do meu lado direito, vai colocando, Senhor, o exército de querubim andando em fogo. Do meu lado esquerdo, coloca o exército de serafim com a espada desabanhada. Meu Deus de misericórdia, eu invoco o soberano rei de Israel, a majestade suprema, eu invoco o nome de Jesus dentro dessa casa de oração. Meu papai querido, é uma verdadeira batalha, é uma verdadeira guerra espiritual dentro dessa casa de oração, na igreja pentecostal, desse amor do Jardim Minense, da rua Zacariano 190. Meu Deus de misericórdia, olha essa mamãe, olha esse papai que saiu da tua casa, que saiu do teu lar. Meu Jesus querido, eu já posso ver, Senhor, cadeias do inferno caindo por terra, em nome de Jesus, meu Deus. Vai visitando lá agora, dentro dessa família, vai visitando agora, meu Deus, Senhor Jesus de Nazaré, tremendo, forte, poderoso, fiel na batalha, fiel na guerra, em nome de Jesus de Nazaré. Que a gota do teu sangue é poder, que o teu nome é poder, a 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 catarabacai, ser, reviliação, e de negar, a manuiquer, e me canto e me pressa na macai, e te surimiei, até que a manturi me cada macai a ser, e te cantar a mandar assim, e te canto e ser a mandandori. Eu já posso sentir a presença do homem de branco, eu já posso ver o homem das mãos furadas andando em nosso meio, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Vai tocando com as tuas mãos agora, vai tocando com a gota do teu sangue, vai quebrando, meu Pai, toda a maldição hereditária, toda a maldição do inferno, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Há poder sim, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder. Coloca a mão na tua cabeça e fecha teus olhos. É momento de batalha, é momento de guerra espiritual. Você vem buscar vitória para a tua família, você vem buscar a bênção para a tua casa, você vem buscar o livramento. Enfermidade maligna, enfermidade que não é encontrada pela medicina, enfermidade cancerígena, enfermidade tumor canceroso, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, vai cair por terra toda enfermidade que não é encontrada pela patologia médica, pela ciência humana, em nome de Jesus. Aonde você estiver alojado, enfermidade da macumba, enfermidade da bruxaria, enfermidade da feitiçaria, em nome de Jesus, saia desse corpo, em nome de Jesus. É você que ganhou aquele trabalho de magia negra, aquele despacho na encruzilhada, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu já posso ver a espada do Senhor atravessando esse câncer, esse tumor canceroso dentro do estômago dessa irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia, estremeça esse corpo agora, Satanás, em nome de Jesus. Não resista o poder do sangue de Jesus. Eu já posso ver a espada te atravessando aí agora, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Enche o caveira do inferno, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus.
o poder do sangue de Jesus, cai por terra, Satanás. Em nome de Jesus, saia dessa vida. Você ganha aquele despacho lá naquele bambuzão, embaixo daquela ponte. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, espírito maligno, espírito miserável, assassino, espírito destruidor. Você que está colocando enfermidade nesse corpo, nesses ossos, nesse pâncreas, é você que está destruindo os casamentos. Espírito maligno, é você que está separando os casais. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus. Espírito da magia negra, haja fogo nas minhas mãos, haja fogo nos meus pés, haja fogo na minha boca, haja fogo no meu paletó. Ó Senhor, aonde eu passar nesse corredor, Satanás não vai ficar de pé. Aonde eu passar, que o homem de branco estará indo na minha frente. Em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus de Nazaré, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Espírito maligno, espírito assassino, em nome de Jesus, aonde você estiver escondido, vai queimando, Senhor, vai queimando toda obra do despacho, da macumba, da umbanda, da quimbanda, obra de magia negra, obra de feitiçaria, cai qualquer aí, Satanás, em nome de Jesus. Espírito da magia negra, espírito da bruxaria, traz pra frente, meu irmão, traz pra frente, em nome de Jesus, amarra tua força aí, Satanás, traz pra frente, em nome de Jesus. Espírito da magia negra, espírito da bruxaria, espírito assassino, traz pra frente, minha irmã, essa tua força aí, Satanás, em nome de Jesus. Tem mais demônios escondidos aí, espírito da bruxaria, espírito da magia negra, em nome de Jesus, você que está lá dentro daquela casa, você que está dentro daquela família, em nome do sangue de Jesus, despacho na encruzilhada, em nome de Jesus Cristo. Espírito assassino, amarra tuas mãos para trás agora, é uma ordem em nome de Jesus. Pomba gira Maria Padilha, acorrenta tuas mãos para trás agora, diga: queima ele, Jesus. Terceiro dia de campanha e Satanás já está desesperado. Satanás, o que você ganhou para estar na vida dela? Diga: o que você ganhou, Maria Padilha? Sinta o sangue de Jesus te queimar aí. Sinta o sangue de Jesus te queimar aí. Olha o sangue de Jesus, olha a espada do céu que está atravessando aí. Dá sangue de derrota aí, Satanás. Dá sangue de derrota aí, Satanás. Diga: queima ele, Jesus. Pega aquele despacho lá naquela encruzilhada. Pega aquela vela preta. Vai pegando aquela vela vermelha. Vai pegando aquela champanhe. Diga: queima ele, Jesus. Não é brincadeira, não. É terceiro dia de campanha, quebra da bruxaria e da magia negra. Enquanto vocês são aí, Satanás. Diga: enquanto vocês são. É uma ordem em nome de Jesus. Enquanto vocês são. Você ganhou muito para destruir, não é? Satanás, meus irmãos, ele tem prazer em destruir a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento. Mas diga: queima ele. Diga: queima ele, Jesus. Porque Jesus está aqui para libertar, salvar e queimar Satanás. Satanás, em nome de Jesus eu te ordeno, pega essa bagagem do inferno e leva tudo dentro daquele terreiro de macumba. Em nome de Jesus, sai da vida dela. Em nome de Jesus Cristo, sai e não volta mais. Em nome de Jesus. Pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Está liberta, filha. Pode se assentar. Tem uma pessoa que o Espírito Santo me revela e não se engana. Colocaram um trabalho de bruxaria embaixo de um pontilhão com 7 velas pretas, 7 velas vermelhas, e colocaram até mesmo o órgão do animal apodrecer até os ossos, para causar briga e contenda dentro da tua casa, e até mesmo morte, derramamento de sangue. Quem é essa pessoa? Não vou insistir devido aos horários. Quem é essa pessoa? Um trabalho muito forte foi renovado ainda na quarta-feira à noite, e Deus me estava me dizendo aqui que já está colocando por terra por causa da tua fé, em nome de Jesus. Quem é essa pessoa? Eu não vou insistir devido aos horários. É para separar esse casal. Só não separou ainda porque você está buscando. Quem é essa pessoa? Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Pode exaltar o nome do Senhor. Olha a entrada do anjo.
olha a entrada do anjo, aqui nesse lugar, passa a espada, pisa na cabeça dele, pelo Satanás está derrotado, está derrotado, está derrotado, de Jesus, Satanás está derrotado, está derrotado, está derrotado, Satanás está derrotado. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar, olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Vou deixar vocês adorar, porque Satanás está derrotado, está derrotado, está derrotado, Satanás está derrotado, está derrotado, está derrotado. Profetiza aí, meu irmão. Além do céu azul, na presença do Senhor. Por quê? Olha aí. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz, mas vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vai, vem, 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 onda la bala e se cantarela, carabacarabarras. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na presença do Senhor. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste e do oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levanto na primeira ressurreição, na fé de Abraão. O que mais? Na fé de Abraão. Olha aí, quero ouvir. Agora eu quero ver qual é o inimigo que possa nos vencer. Mas agora eu quero ver qual é o inimigo que possa nos vencer. Com este povo, Satanás não pode não. Quem vai na agora eu quero ver qual é o inimigo que possa nos vencer. Mas agora eu quero ver qual é o inimigo que possa nos vencer. Eu vou morar lá no céu com Salvador. Eu vou morar lá no céu com Salvador. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo
alegre anunciar que Deus está curando nesse lugar. Quanta paz, Jesus, aonde é a sua dor. Ele é um remédio, confia no Senhor. Não se desanime, toma a sua cruz, o que tu precisa. Quanta paz, Jesus, mas o que tu precisa. Quanta paz, Jesus. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz sinais aparecer. Repreenda o inimigo, bate na luz. O que mais? E o que? Olha aí. Opera maravilha. Abençoa a tua igreja. Senhor, manda poder. Estava triste, quase a chorar. Veio isso. Estava triste, quase a chorar. Olha o Espírito Santo aí, ó. Estou alegre, estou contente. Com o vídeo da boca da serpente. Estou alegre, estou contente. Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Amém, Jesus. Glória a Deus. 8 horas e 26 minutos. Quem está feliz com o Senhor Jesus diz glória a Deus. Quem está feliz com o Mestre diz aleluia. Hoje eu vi que tem um pouco de fé. Quem crê que vai sair com a tua vitória, bate palma e exalta o nome do Rei. Terceiro dia de campanha poderosíssima, a quebra da bruxaria e da magia negra, pelo sangue de Jesus Cristo, registrado em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Queridos irmãos, sabemos que Satanás está lutando muito com as famílias, com os jovens e com as crianças, e não podemos ficar de braço cruzado vendo Satanás destruir a nossa família e não fazer nada. Por isso, pela tua fé, Deus está abençoando a tua casa e a tua família. Quem crê diz aleluia. Quem crê bate palma e exalta o nome do Senhor. Vamos ajudar a obra de Deus, irmãos, porque os horários não se esperam. Eu pretendo terminar no máximo 10 para as 9 horas. Então vamos ajudar a obra do Senhor, e Ele vai fazer grande obra na tua vida. Vamos ajudar com a oferta. Você que trouxe a tua oferta, preparou para essa segunda-feira, né? Uma oferta, o voto está passando nosso irmão cooperador Marcelino, nossa irmã cooperadora Aparecida. Ajuda a obra de Deus, e Deus vai abençoar toda a vida e multiplicar a farinha da tua panela. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da tua panela, o azeite da vossa botija. Multiplica, Senhor, multiplica, multiplica, Jesus, multiplica a farinha da tua panela, o azeite da tua botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Anda na Galileia, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, a multidão alimentou. Multiplica, Jesus, multiplica o azeite da vossa botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Amém, Jesus. Vem para frente aqui, minha jovem. Quero fazer uma oração. Igreja, vamos fazer uma oração para essa jovem. Ela está precisando de uma oração. Antes de nós apregoarmos a palavra, e você logo estará passando um voto. A irmã estará passando um voto em nome de Jesus. Como é que é o nome da jovem? Talita. Vamos fazer uma oração para a nossa irmãzinha Talita, porque aqui dentro dessa casa, quem crê com o homem de branco das mãos furadas está aqui, diz glória a Deus.
Tem um mistério grande: que entra daquela porta para dentro é recebido pelos anjos e pelo Senhor. Se tiver algum mal, já ali mesmo já fica de fora. Então o Senhor vai operar milagre e curas na vida dessa jovem. Fecha os teus olhos, minha querida jovem, e o Senhor vai visitar a sua casa lá agora. Soberano Rei de Israel, majestoso, meu Deus, que não é minhas mãos que tocam, mas as tuas mãos que tem o sangue, tem a luz, tem a glória. Meu Deus, vai lá dentro daquela casa, dentro dessa jovem, lá dentro daquela família. Meu Deus, toda enfermidade curável. Meu Deus, toda a perseguição dos herês, dos Exu. Meu Deus, da esquerda, da direita, dos caboclos. Em nome de Jesus de Nazaré, toda obra maligna, todo espírito assassino, espírito miserável, Exu Mirim, caboclo da sete encruza, que lá dentro daquele centro de Umbanda, em nome de Jesus, espírito Mirim da esquerda, que foi oferecido na vida dessa jovem, aquelas balas, aquela oferenda que essa jovem acabou comendo, em nome de Jesus, Exu, Cosme e Damião, sai da vida dessa jovem. Você que está lá na casa dela, em nome de Jesus, não adianta resistir o poder do sangue de Jesus. É você que está atormentando a vida dessa menina. Exu Mirim, em nome de Jesus, pega a tua bagagem, pega essa enfermidade agora, em nome de Jesus, sai e não volta mais. Em nome de Jesus Cristo. Pode exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é na vida das crianças. Querida mamãe, Deus me revelou um Exu Mirim que foi feito para essa menina. Ela comeu algo macumbado, feito trabalho de bruxaria, e esse trabalho foi oferecido por Exu Mirim das sete cruzas de Toco. E hoje o Senhor operou a grande libertação, libertou essa jovem desse espírito maligno. Quem recebe com carinho, com amor, bate palma e exalta o nome do Senhor Jesus. Satanás, meu irmão, não escolhe tamanho e cor, ele entra mesmo. Fica pensando que é só em adulto, não, em criança também. Está vendo aí? A revelação do Espírito Santo. O Senhor revela e não se engane. Tem gente que duvida da revelação de Deus. É Deus que fala, é Deus que cura, é Deus que liberta. Recebe a libertação para tua filha, mamãe. Exalta o nome do Senhor Jesus. Vai estar passando nossa irmã cooperadora Juvelina, 8 horas e 28 minutos. Pegue o voto, do livramento. E em nome de Jesus vai receber a vitória. Todos aqueles que puderem ajudar a obra de Deus. Cooperador Marcelino, cooperadora Juvelina, pode passar. E a vitória, profetiza vitória na tua vida, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 12. Se coloca de pé, querida amada igreja, querido amado irmão, visitante de outros ministérios. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 12 em diante. Capítulo 2 e versículo 12 em diante. Livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 12 em diante. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Pretendo terminar no máximo 10 para as 9 ou no máximo 9 horas, porque ainda tem nossos irmãos que ainda vão trabalhar ainda, né? Então vamos colaborar e também ajudar nossos irmãos também, para também que eles venham a não ser prejudicados. Quem entendeu diz glória a Deus. Quem entendeu diz aleluias. E também vamos também estar no terceiro dia de campanha de vigília na sede sucursal do Lins, 7 sábado consecutivo com o pastor Sérgio. Estivemos no segundo dia e vamos estar agora no terceiro dia dessa campanha. Livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 12. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aí você vai encontrar ali perto de Colossenses, o livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 12. Título da campanha: a quebra da bruxaria e da magia negra pelo sangue de Jesus Cristo. Registrado em Deuteronômio capítulo 2, 18 e versículo 10. Quem achou diz glória a Deus. Vamos meditar a palavra do Senhor devido aos horários que não se esperam. E diz assim:
livro de Filipenses, capítulo 2, e versículo de número 12 em diante. Quem achou, diz glória a Deus. E assim, amados, pois meus irmãos obedecentes, não só a minha presença, porém muitos agora a minha ausência, desenvolverei a vossa salvação, e o temor e tremor, porque Deus efetua em vossos tanto correr e realizar, sugando também a sua boa vontade, fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vós tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando na palavra da vida, para no dia de Cristo eu me glorie, que não me corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Versículo 17: entretanto, mesmo seja oferecido por libertação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, congratulo assim também vós pela mesma razão. Alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Amém. Levanta as tuas mãos, a tua espada, e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no meu milagre, na minha vitória, neste momento, nesta campanha. Senhor Jesus, eu creio na revelação da tua palavra em minha vida. Abra minha mente, abra meu entendimento, quebra a barreira neste momento, para que eu possa receber a minha vitória pela minha família, em nome de Jesus de Nazaré. Pode se assentar e exaltar o nome do Rei da Majestade, porque Ele merece a tua adoração. Eu não posso fazer nada para você, minha querida irmã, meu querido irmão, mas Jesus pode dar vida e vida com abundância. Quem crê diz glória a Deus. Eu não posso dar a cura que você vem buscar, eu não posso prosperar o seu alimento, mas Jesus pode dar a prosperidade, a salvação para aqueles que vierem buscar na mão dele. Quem vem buscar nas mãos de Jesus diz aleluias. Queridos irmãos, a palavra desta noite, ela vem ser trazida através de um homem. Esse homem, a qual foi um grande evangelista e missionário também, além de ele ser um grande pregador do evangelho, conhecimento adornado, o homem que tinha instrução, a qual foi criado dentro da cidade de Roma. O homem era conhecido como um doutor da lei, conhecido como Saulo. Após a sua conversão evangélica, como Paulo, agora pregando a palavra de Cristo. Ele era um dos oficiais de Roma, e agora um grande pregador. Após a sua história de conversão, desceu no cavalo, teve encontro, a intimidade com Cristo, e logo o Senhor mandou o profeta ungir a sua cabeça com óleo, e ali ele recebeu o Espírito Santo para levar o Evangelho por toda a terra e criatura. Agora Paulo, ele escreve essa carta em uma das duas viagens missionárias, e uma das duas viagens ele para, certo, numa província, provavelmente no ano de 58 e 63 depois de Cristo. E ele para nesse período, nessa antiguidade, nessa data. Ele para numa cidade chamada Filipos, uma cidade romana. Ainda o Império Romano dominava ainda aquela província. Não só Éfeso, como também a cidade de Filipos era dominada pelo exército de Roma. E agora Paulo, ele leva o evangelho a Filipos, e ele se depara dentro da cidade com idolatria, ele se depara dentro daquela cidade com prostituição, ele se depara dentro da cidade com mentira, ele se depara dentro daquela cidade com lascívia, ele se depara com os adultérios, as fornicações e prostituições, e também homossexualidade e lesbianismo agindo dentro de Filipos. Uma verdadeira bagunça habitava dentro daquela cidade. Mas o Senhor, ele manda a Paulo entrar na cidade de Filipos para anunciar o evangelho da salvação. E ali ele entra dentro daquela cidade romana, vendo tanto pecado, vendo a
e obedecia a palavra de Cristo dentro da cidade. Tem alguém hoje que está se esforçando para entrar no céu? Diz glória a Deus. Tem alguém hoje que está limpando a vestidura para encontrar com Jesus? Diz aleluias. Ainda pode exaltar o nome do Senhor, pode adorar. Você é livre para adorar. Irmãos, entenda uma coisa: aonde tem o pecado, aonde tem aquilo que Satanás gosta, o inimigo age no meio da bagunça, ele age no meio do lixo, ele age no meio da podridão. Mas o Senhor manda o sal da terra, a luz do mundo, enviar você, enviar o irmão, para ganhar aqueles que estão perdidos no álcool, aqueles que estão perdidos na droga, aqueles que estão com os casamentos destruídos. Ele envia o profeta para resgatar aquilo que se perdeu. Ele envia alguém lá na tua casa para anunciar o evangelho da salvação para a tua família. Jesus envia um anjo na tua casa para restituir aquilo que você está buscando hoje. O Senhor envia a ajuda que você está precisando. O homem não pode fazer, mas ele envia aquele anjo lá dentro para quebrar aquele laço do inferno. Quem crê diz glória a Deus. E muitas das vezes você pensou: meu Deus do céu, não tem jeito. Por mais que eu falei para o meu filho, falei para minha filha, por mais que veio o irmão orar aqui, pastor, orar na minha casa, não tem jeito. Continua orando que a vitória vai chegar na tua vida. Continua buscando que Deus vai fazer a obra na tua vida. O que você não pode fazer é ser crente covarde, crente frouxo, crente que desanima, entrega os povos para o inimigo. Lute pela tua família, porque Deus, Ele está com você no momento da prova, da luta. Ele vai dar a vitória para você. Pode exaltar o nome do Senhor. Porque Ele não aceita você cruzar o braço e ver Satanás destruir a tua família. É isso que Ele não aceita de você, meu irmão. Entenda uma coisa: o pecado está agindo no nosso meio. Vivemos no meio de uma panela de pressão. Estamos vivendo um mundo que o povo se esqueceu de Deus. Estamos vivendo um mundo que o povo tem prazer no pecado do que está na presença de Deus. Aí você me pergunta: desde Felipe estava assim, estava pior ainda, meu irmão. Quantas pessoas que poderiam estar fazendo a campanha pela tua família? Quem está fazendo pela família diz glória a Deus. Quem está buscando para o teu filho, a tua neta, o teu neto diz aleluias. Mas você sabia que tem pessoas que preferem estar lá, bebendo na cana, uma água ardente, estar lá numa balada, no recinto de exposição, do que estar aqui igual você está. Tem pessoas que passam frio, fica a madrugada inteira para ver homem cantar. Mais de 20 mil pessoas se aglomeram para ver homem cantar. Mas aqui você não está vendo eu, aqui você não está vendo o pastor. Você está adorando a Jesus Cristo, que pode entregar a vitória para a tua vida. Pode exaltar o nome dele. O homem não pode fazer nada para você, mas Jesus pode entregar a cura que você está buscando. Tem gente que tem prazer de estar em lugar errado, fazendo a coisa errada. Passa frio, gasta dinheiro, pula até cerca para ir ver homem cantar. Irmão Anderson, tem pessoas que pagam um preço para ver, para estar lá no pecado. Sabe que não vai arrumar nada, sabe que vai quebrar a cara, sabe que vai sair de lá com a mão na frente e outra atrás, e prefere estar no lugar errado. Prefere ficar batendo a cabeça no muro de água. Aí quando vem a prova, vem a separação do casamento, a falta do emprego, aí a primeira coisa que ela lembra: eu tenho que ir para a casa de Deus. Eu tenho que ir para a igreja, porque como está com a geladeira cheia, está tudo bem, esquece de Deus. Mas Deus tem uma maneira de trazer eu e você para a presença dele. Se for preciso, ele quebra o vaso, ele vai passar na mão do oleiro para estar na presença dele, buscando a salvação pela tua família. Pode adorar o nome do Senhor. Você é livre para adorar o Rei. Paulo estava pregando essa palavra dentro de Filipos. Ele viu a falta de interesse do povo. O que eu vim fazendo nessa cidade? 686 anos antes de Cristo. E depois que Jesus veio e subiu em espírito, ainda continua desse mesmo jeito. Passou vários profetas pregando lá. E cada dia fica pior. Cada dia dentro das igrejas está pior, meus irmãos. Você pode reparar, são poucas igrejas que pregam isso que você está ouvindo aqui hoje. Tem muitos que estão preocupados com quantidade, tem muitos que estão preocupados
preocupado com o seu dinheiro. Tem muitos que não estão ligando se fulano está adulterando, está prostituindo, se fulano está usando droga. Tem muitos que estão de qualquer maneira dentro da igreja. Mas hoje aqui você está recebendo instrução, munição, armadura e capacitação para você da maneira correta receber e prestar um culto racional para você receber a vitória na tua vida. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que ser fiel a Deus, tem que ser obediente, temente, porque Ele terá, é obediente e cumprirá a vitória na tua vida. Pode exaltar o nome do Senhor. Se você é fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você também. E entenda uma coisa: se você faz a vontade dele, Ele vai fazer a sua. Mas se está de qualquer jeito, está com um pé lá, um pé aqui, um pé está dentro da igreja, outro pé está lá dentro do... Só Deus sabe. Irmãos, é tudo para Deus ou nada. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você é crente frio ou você é crente morno. Estamos vivendo isso no nosso dia. Paulo estava vendo o que eu vim fazer aqui dentro dessa cidade. Cooperador Marcelino, eu imagino Paulo olhando para aquele povo assim e falou: meu Deus, vou pregar para o vento, vou pregar para o mundo, parede, está todo mundo errado. O cidadão ali está em 10 casamentos, o outro ali, meu Deus do céu, está afeminado. A outra moça então, em vez de constituir a família com o varão, está com a varoa no mesmo sexo. Que pecado é esse, meu Deus do céu? Mas Deus envia você, minha irmã. É através da tua oração que você vai ganhar a tua família. Mesmo que você olhe para a tua casa, não tem jeito, esse filho rouba, furta, mata, meu Deus do céu, continua orando que Deus vai fazer a obra. Mesmo que pareça que a enfermidade está acabando com o seu corpo, só está pele e osso, mas continua orando que Deus vai fazer a cura para confundir a medicina. Quem crê diz glória a Deus. O que você não pode fazer é deixar a presença de Deus. É na prova, é na luta. Você tem que continuar adorando Ele em espírito e verdade. O que Deus está falando para você, meu irmão? Pregar aqui dentro da igreja é fácil, falar de Deus é fácil. Eu quero ver você pregar, eu quero ver você sair lá fora e anunciar o evangelho para a prostituta, o cachaceiro, aquele que está desenganado do câncer com 2 dias de vida. Falar dentro da igreja é fácil, da glória a Deus, quando está tudo bem na nossa vida é fácil. Geladeira cheia, contas pagas, é muito fácil vir para a igreja desse jeito. Eu quero ver quando a esposa separa de você, você dá glória a Deus. Eu quero ver quando o esposo fala: vou sair da sua casa, aí você dá glória a Deus. Eu quero ver quando você perde um filho, você continuar fiel na presença de Deus. Eu quero ver quando você está dentro da cadeia preso, você glorificar Deus. É no momento difícil, é no momento que você está passando pão que Satanás quer amassar, é que você tem que lutar mais ainda, é que você tem que levantar a cabeça e falar: Senhor, me socorre, me tira desse cativeiro. Eu preciso de Ti, porque o Senhor é general de batalha e eu não vou perder essa guerra, porque o Senhor sustenta minhas mãos. Pode glorificar o nome do Rei. Você não pode, meu irmão, desistir da tua vida, da tua vitória. Persevera. Paulo passou por isso. Depois que Paulo entra dentro de Filipos, acontece algo inesperado. Roma fica sabendo. Alexandre o Grande foi comunicado, e o seu pai também, Felipe II, ficou sabendo. Felipe II ficou sabendo pelos oficiais: ó, tem um homem enviado de Deus aqui. Ele era oficial de Roma, Paulo era romano também. Ué, mas Paulo não era um dos oficiais? Ele é de família nobre, agora ele era, até cumpria as ordens nossas, andava lado a lado com nós, agora está pregando contra nós. Aí contaram a história de conversão de Paulo. Felipe II, pai de Alexandre o Grande, e também um dos imperadores Constantino, Nero, e falou: é o seguinte, mesmo que ele agora é evangelista, missionário, manda prender Paulo. Ele está falando demais, está pregando quando pecado assim, sempre tem, vai ficar desse jeito. O que ele tem que meter o bico? O que ele tem que meter o bico na hora de chamar?
50 chibatadas nele, manda açoitar ele dentro da cadeia, manda ele para a cadeia, manda Paulo para a cadeia, manda prender ele. E a ordem veio de Alexandre Grande, manda prender Paulo. E Paulo agora dentro da cadeia, ele começa a escrever essa carta que você acabou de ler. Entenda uma coisa, essa carta que você leu em Filipenses, ele estava escrevendo dentro da cadeia, ele estava preso dentro da cadeia. Só que entenda o mistério dessa revelação, o mistério da palavra. Paulo estava pregando antes, ele não estava preso, estava fora da cadeia. Fora da cadeia você tem liberdade, fora da cadeia você dá glória a Deus, fora da cadeia ele conseguiu converter mais de 50, 60 pessoas dentro da cidade romana, dentro da cidade grega. Agora dentro da cadeia, Paulo está escrevendo em choro, Paulo dentro da cadeia agora está dobrando o joelho, Paulo dentro da cadeia agora está tendo uma intimidade mais profunda com Deus do que antes quando estava fora. Irmãos, você quer ver ter intimidade com Deus é dentro da prova, não é fora dela não. Você quer saber o que é oração de verdade? É quando chega aquela doença que não tem cura na tua vida. Buscar Deus só de boca é uma coisa, irmão. Quero ver na hora que a luta bate na tua vida. Aí você derrama a lágrima que muito você não derramou. Você busca quando nunca buscou antes. Você quer ver buscar Deus de verdade? É quando você está lá, ó, o médico olha para você, se tirar o aparelho você morre. Você vira o crente mais fiel nessa hora. Agora olha lá atrás, antes de chegar nos aparelhos, como que era a nossa vida? Será que nós buscava do mesmo jeito que estamos agora querendo buscar igual Paulo dentro da cadeia? Por que precisa chegar nesse estado? Para nós conhecer, ter uma intimidade ainda maior com Deus. Porque precisa chegar nesse nível para nós ter um aprofundamento com Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem plano na tua vida de salvação. Sabe por quê? Porque Deus tem plano de ganhar a tua família. Sabe por quê? Porque Deus tem plano ainda de trazer alguém da tua família, converter o evangelho e restaurar tudo que Satanás tirou de você. Quem crê pode exaltar o nome do Senhor Jesus. É preciso passar o processo do tempo, meu irmão. Dar glória a Deus de lá é uma coisa. Você conhece o crente que tem intimidade com Deus só de você olhar. É fácil você ver o crente que tem intimidade com Deus. É só você ver o jeito da adoração. Ele entra, a primeira coisa que ele quer, já quer falar com Deus. Primeira coisa, ele já tem compromisso nos horários. O crente que teve encontro com Deus, meus irmãos, se ele perder 1 minuto, ele já fica bravo. Se ele chegar atrasado 1 minuto, ele já cobra dele mesmo. Você sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Você sabe o que é isso? Ter temor de Deus. Porque coisa de Deus não é brincadeira não, meu irmão. Coisa de Deus é coisa séria. Agora aquele crente que não tem intimidade com Deus, ele chega na hora de terminar a oração, ele chega às 8 horas. Ele pula a parte da oração. A oração começa às 7 horas. Ele vem às 8 horas. Sabe por quê? Não quer dobrar o joelho no pó. Não quer abrir a boca para orar. Crente que não ora é sinal de derrota. Crente que não busca é sinal de crente derrotado. Crente que não abre a boca para orar porque está com cadeado na boca. É, irmão, escuta isso para você. Busca para a tua família. Seja temente obediente a Deus, porque a vitória vai chegar enquanto você colocar e arrumar a tua vida com Deus. Pode exaltar o nome dele. E quando tiver dessa maneira relaxadamente, Deus não vai entregar a vitória na tua vida. Coloca-se na posição para receber vitória. Tem que ser assim, meu irmão, não tem jeito. Certa vez ele estava na vigília, e os irmãos conhecem, eu exorto mesmo, eu falo mesmo. E nós todo mundo orando, cooperando a Marcelina, que tinha 5, 6, tá parecendo uma rádio vitrola. Todo mundo orando e 5, 6 conversando. Ah, não prestou. Olha, irmãos, vem compartilhar aqui na frente essa conversa aí. A casa do Senhor é casa de oração, não é para papo novo, não. A casa do Senhor não é show gospel, não. A casa do Senhor não é troca e venda, não. A casa do Senhor é para dobrar o joelho e buscar na oração. Você acha que você vai sair meia-noite
só de leve, fala que o pregador é salgado, fala que o pregador é chato. Mas se deixar assim, meus irmãos, aí vai a igreja inteira começar a conversar e não vai prestar atenção na oração. Você sabe o que é isso? O crente que tem intimidade com Deus, igual Paulo teve lá dentro da cadeia, ele não quer saber a única coisa, sabe o que? De falar com Deus, de colocar a vida em Deus, de arrumar a vida dele com Deus, de se consagrar para Deus, de jejuar para Deus. E por um momento, crente que tem intimidade com Deus não tem derrota, não tem luta, não tem tristeza, é com luta, é com prova, é nos cárceres, é na cadeia, é na enfermidade. Ele continua fiel e adorando a Deus até o arrebatamento da tua igreja. Pode adorar o nome do Rei, porque o Senhor está te abençoando. Concluída a mensagem, 10 minutos para as 9 horas. Irmãos, o resumo dessa mensagem: seja a prova que você está passando, entenda uma coisa, é para você que tem intimidade com Deus. Essa luta que você está passando é para você entender por que eu passo isso, para você ainda mudar alguma coisa na tua vida, é para você endireitar alguma coisa na tua vida, é para você se aproximar mais ainda de Deus. Por isso que Deus permitiu essa prova, mas tem um tempo dela acabar também na tua vida. Deus permitiu o começo, vai terminar para você também glorificar e exaltar o nome dele com as bênçãos que você vai receber. Mas você tem que entender que tem que mudar algo da tua vida, endireitar a tua vida na presença de Deus. Dessa maneira não pode ficar, desse jeito não pode continuar. Tem que haver mudança, tem que nascer a nova mulher novamente, tem que o novo homem resplandecer. O velho homem ficou lá atrás, a velha mulher tem que ser um novo cristão, um novo homem, nova mulher, fruto de arrependimento, para que Deus venha salvar a tua família e o seu lar e cumprir as promessas na tua vida. Pode exaltar, exalta, exalta, exalta o nome do Rei. Que as palavras fiquem em vosso coração. Quem recebe a palavra de Deus com amor e carinho diz aleluias. Essa palavra, meu irmão, não é de exortação, não. É uma palavra de incentivo. É uma palavra para motivar você. É uma palavra de encorajamento, motivadora. É uma palavra para você entender: eu não posso continuar desse jeito. A palavra falou comigo, eu tenho que mudar algo. É uma palavra para ensinar você, é de encorajar, motivar você. Não pode permanecer nesse mesmo estado. Você pode fazer mais para Deus. Muitas das vezes você pode fazer mais para Deus e não acaba fazendo. Coloca limite, coloca barreira. Deus te capacitou, Deus te deu saúde, te deu fôlego de vida para você fazer a vontade dele. E por isso que você está de pé até hoje, porque ele não deixa você cair. É porque você confia e crê que Deus está na tua vida. Quem crê diz aleluia. Quem crê diz glória a Deus. Levanta as tuas mãos e diz assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? Pode exaltar o nome do Rei, que a palavra fala em vossos corações. Tem uma pessoa que o Espírito Santo me revela e não se engana. O Senhor me mostrou um câncer do fígado de uma pessoa. Deus está repreendendo essa enfermidade que derreteu o fígado dessa pessoa. Eu posso ver claramente dentro do corpo dessa pessoa, metade do fígado ficando preto, e essa pessoa evacuando sangue vivo. Quem é essa pessoa? Deus está dando um grande livramento de você passar a ter quimioterapia e radioterapia e perder todo o teu cabelo. Deus está dando um grande livramento. Quem é essa pessoa? Está do lado dos irmãos. Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Recebe a Namacá e recebe a Maria. Tem uma pessoa que o Senhor está me revelando e não se engana. O Senhor está dando um grande livramento de cisto no ovário de uma irmã. Está
Está dando um grande livramento de surgimento de cisto no orvalho de uma irmã. Quem é essa pessoa? Satanás quer colocar esse cisto para você saber que é com você. Sangramento tem acontecido na tua parte genital. Quem é essa pessoa? Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar. Tem uma pessoa que o Espírito Santo me revela e não se engana. Uma pessoa pegou uma peça do varal da tua casa, uma peça de roupa, e levou na bruxaria. A intenção desse trabalho foi para colocar enfermidade no teu corpo físico. Deus está dando um grande livramento. Tem dia que o teu corpo parece que não presta. Tem dia que o teu corpo dói tudo, desde a planta da cabeça até os pés. Deus está dando um grande livramento de câncer nos ossos. Foi colocada essa roupa na bruxaria, mas Deus está dando um grande livramento desse demônio chamado de Exu Caveira, para arrebentar a tua vida. Quem é essa pessoa? Eu não vou insistir devido aos horários. Ainda não é a pessoa revelada. Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Recebe é uma pessoa que o Espírito Santo me revela e não se engana. Presta muita atenção. Colocaram um litro de água, colocaram nomes dentro desse litro de água com cachaça, colocaram o nome dessa família inteira e tamparam, e enterraram na frente da entrada de um portão de uma casa, do lado esquerdo. E esse litro de água com esses nomes, os nomes já estão até desmanchando. Já desmanchou. Sabe para quê? Para acabar com a família inteira. Brigas, contendas, mortes, enfermidades que não tem cura dentro desse lar. Quem é essa família? Eu não vou insistir devido aos horários. A última revelação, falta 2 minutos para as 9 horas. Quem é essa família? Recebe, filha, isso, você lá mesmo, isso. Recebe, recebe pela fé. Recebe, o Senhor Jesus me revela e não se engana. Quando eu olhei para fora, eu vi aquele carro, aquele Fiat Uno branco, e eu vi a cor daquele carro vermelho. E Deus me fez saber. Eu vi a filha da nossa irmã Reis, a Janaína, tirando a sua própria vida, o Exu da morte, o espírito da morte, colocando na cabeça dela para ela tirar a vida dela. E o Senhor me revela, ainda não se engana, que já passou esses dias dela tentar tirar a vida dela, mas o Senhor está dando um grande livramento, e vocês não iam ficar sabendo, mas através da fé da senhora, Deus está dando um grande livramento de morte. Recebe em nome de Jesus. O Senhor manda falar para o nosso irmão. Isso, você mesmo, Levi. Deus manda falar para você que tem pessoas que tem muita raiva de você e já pensou em fazer mal, mas o Senhor está dando um grande livramento. Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Recebe. Igreja, se coloca de pé, 9 horas. Vamos se colocar de pé. Quem não foi revelado não fica triste, porque a palavra de Deus é a maior revelação. Quem crê diz glória a Deus. O culto já está terminado, né? Vamos só fazer o apelo. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Desviado, outro ministério? Não tem ninguém? Vamos apresentar a oração em favor de todas as fotografias, roupas, né? Tenho nomes aqui também: Francisco, Dalvina, Juliana, Fábio, Ana Júlia, Gustavo, Luiz e Júlio. Nomes que para apresentar em oração. Fecha teus olhos. Vamos apresentar a oração em todas as famílias. Grace, Ariel, tem muitos nomes, muitas peças de roupa. Apresenta a oração. A oração da fé é a oração que move a mão de Deus, a oração poderosa. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai querido, Pai amado, venha abençoar, meu Deus, venha visitar cada nome,
cada pessoa que está sendo apresentada nesse momento de oração, meu Deus de misericórdia, receba a adoração, receba o culto, receba a fotografia, as peças de roupa, meu Deus, todas essas fotografias que está sendo apresentadas, as peças de roupa, a chave, meu Deus de misericórdia, coloca teu sangue, coloca tuas mãos, vai visitando cada família, cada mamãe, cada vovó, meu Deus de misericórdia, Senhor Jesus, repreende toda a fúria do inimigo, repreende todo o mal, abençoa, meu Deus, a fé de cada irmão, meu Deus, receba, ó meu Pai, a nossa adoração, esse culto, para a honra e glória do teu nome, dá um grande livramento. Opera o milagre, opera, Senhor, confirma, abençoa e protege ao retorno dos lares para cada um, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Quem recebe com amor diz glória a Deus. Quarta-feira estará pregando. Quarta-feira. Nosso irmão cooperador Gerson, na campanha, né? Estará pregoando aqui também. Venha buscar a presença de Deus. E Deus também está fazendo grande obra nas quarta-feiras também. Amém? Vamos se despedir bem alegre e feliz? E a paz do Senhor Jesus. Estarei orando por imposição de mão. Quem quiser receber oração, estaremos orando em nome de Jesus. Amém? Que ele está pedindo, eu não sei o grau da sua identidade conjugal, essa coisa. Mas vai visitando a contar o livramento, protege da vida. Senhor, meu Deus, Senhor, abençoa a tua serva, abençoa o lar, Senhor, da nossa irmã, meu Deus, da nossa herança, abençoa a nossa famosa, as fotografias lá. Meu Deus, vai visitando agora cada um que está sendo apresentado nessa fotografia. Dá vitória, dá saúde, eu quero milagre, a cura-se. É a restituição através da tua palavra. Quem não é Deus, Senhor Deus, quero milagre, Senhor, quero. Visita agora essa fotografia. Visita essa chave. Meu Deus, vai ali naquela casa agora. As tuas mãos ensanguentadas, o teu sangue é poderoso. Vai visitando essas crianças que merecem toda a maldição, toda a obra maligna, Jesus, dentro daquele lar. Toda espírito assassino dentro daquela casa. Espírito da morte. Ele choveu a noite que está lá dentro daquela vida. Houve muito cemitério que está querendo acabar você dentro do inferno. Você quer beber o sangue dessa vida. Sai daquela casa. Sai da vida dessa criança. Em nome de Jesus. Senhor. Senhor, meu Deus, visita, Senhor, essa criança, essa moça. Visita, Senhor, esse papai, esse povo. Dá vitória, Senhor, para essa jovem. Dá um livramento, em nome de Jesus. Está dormindo essa noite. Senhor, meu Deus, abençoa a tua serva, Senhor, nas fotografias. Meu Deus, abençoa, Senhor, a cada um da família dela. Visita, Senhor, visita a nossa irmã, a nossa irmã de vírus. Dá vitória, meu Deus, repreende toda a fúria do inimigo, coloca as mãos apertadas. Dá o livramento, restitui, protege agora, em nome. Abençoa. Senhor, abençoa a tua filha. Visita o lar dela, visita a casa. Visita toda a família em geral, vai dando graça e livramento. Vai liberando, vai restituindo, vai